Deus. Ora assim comigo. Senhor Jesus, faz com que a Tua palavra entre no meu coração e brote não a 30, nem a 60, mas a 100 vezes tanto, para que eu possa crescer até à estatura varonil de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Eu gostava de, nesta noite, partilhar algumas coisas com vocês. E a palavra que eu gostava de partilhar com vocês começa aqui. E eu vou ler primeiro, vamos ler primeiro, depois eu explico o que é que o Senhor está a pôr no meu coração. Glória a Deus. Diz assim então, vamos ver a partir do versículo 2. Daniel capítulo 10, versículo 2 diz assim: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olhe para mim. Eu quero nesta noite partilhar com vocês o seguinte. Não quero falar sobre jejum, não é esse o meu propósito, mas vou aproveitar para apalavrar. Jejum, há vários tipos de jejum. O jejum, que é chamado o jejum de Daniel, são 21 dias. Ora, nesta altura, as semanas, aliás, os meses e o calendário era lunar, não solar. Então, nenhum mês tinha 30 dias ou 31, tinham menos. Aproximadamente 27, 28 dias. Tinham 3 ou 4 semanas, entendem? Então, geralmente, quando se fala no jejum de Daniel, que são 21 dias, 3 semanas, é praticamente um mês desta altura. Ok? Daniel focou que era 3 semanas porque ele devia de estar num mês que tinha mais do que 24, 25 dias. Entende? Resumindo e concluindo, são 21 dias, 3 semanas, 7 dias cada semana, 21 dias. E ele diz que o jejum dele era manjar
desejável, ou manjar apetecível, consoante a tradução. E isto mostra-nos que Daniel decidiu retirar os prazeres da vida para poder se dedicar à oração ao Senhor. Agora veja, ele diz assim no versículo 2: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E eu gostava de dizer isto. Daniel não estava triste por causa do jejum. Provavelmente ele começou a fazer jejum por se sentir triste. E muitas das vezes nós estamos desanimados, estamos em baixo, perdemos as forças, perdemos o ânimo, perdemos a fé. E é preciso separar fé de crença. Crença é uma coisa, fé é outra. E infelizmente, muitas das vezes, até o próprio cristão evangélico, pentecostal, nascido novo, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, mistura isto. Porquê? Por causa da tradição. Por causa da má administração da palavra de Deus. Às vezes as pessoas podem pensar que eu sou exigente ou que eu estou sempre a dizer as mesmas coisas. Mas eu tenho que continuar a alertar a igreja para ter cuidado com a palavra que ouve. Porque nem toda a palavra é sã doutrina. O próprio apóstolo Paulo está fartou-se de dizer isto às igrejas. Ele próprio ensina esta grande verdade nas suas epístolas. Nem toda a palavra é sã doutrina. E nós precisamos de aprender mais do que nunca, com a ajuda do Espírito Santo, a saber destrincar o que é sã doutrina para mim. Quem é que me está a entender? Nem todos os alimentos que nós comemos, vou fazer aqui um pequeno parênteses, nem todos os alimentos que nós comemos são sãos para mim. Eu conheço pessoas que são capazes de comer bifes fritos, com ovos fritos, com batatas fritas, todos os dias e não engordam 1 grama. E eu, se for preciso, se passar ao pé dessa cozinha e cheirar, eu engordo 2 quilos. Mas isto sou eu. Só de cheirar. É uma brincadeira, não é? Mas falando agora um pouco mais a sério. Graças a Deus eu não tenho alergias a comidas. Mas conheço pessoas que não podem comer amendoins. Outros não podem comer... outros não podem comer lacticínios. Mas isso é uma enfermidade do diabo. Não. É uma intolerância do nosso corpo. Porque nenhum é igual ao outro. O que é que me está a entender? Às vezes combatemos mal as coisas, sabiam? É uma intolerância. Espiritualmente, nós também temos intolerâncias. E às vezes questionamos-nos porque é que a vida nos corre mal, porque é que temos problemas na nossa vida, se até oramos e lemos a Bíblia e está tudo bem, parece que está tudo bem, mas não está, porque estamos a comer palavra, a comer alimento espiritual que provavelmente nos faz intolerância. Mas eu gosto de ouvir aquele pregador porque ele tem um bigode assim revirado e eu gosto de bigodes revirados. Pois, mas se a palavra não for sã doutrina, não nos vai fazer bem. Mas pode fazer bem a outras pessoas. É isto que eu quero que vocês entendam. Deus preparou-nos a nós para recebermos a palavra de um certo tipo de palavra. Eu vou dar aqui um exemplo. Os irmãos que frequentam a igreja Motard, eles têm um tipo de palavra muito diferente da nossa. Vá você pregar à Índia a palavra que prega aqui em Portugal. Não funciona. A cultura é diferente. Você vá à Angola ensinar os sovas, que chegam até 10, 11, 12 mulheres. Vá lá dizer a eles que diz para que o homem de Deus só convém ter uma. E ele vai perguntar, então vou deixar as outras 11 morrer à fome?
Elas dependem de mim financeiramente. Quem é que me está a entender? Eu estou a rir, mas isto não tem piada nenhuma, porque isto é muito sério. A palavra de Deus é real e é verdadeira, mas nós temos que dar a palavra certa consoante a cultura em que estamos. O alimento certo consoante as pessoas que nos rodeiam. E de toda a palavra que está neste livro, só há uma doutrina que nunca faz intolerância a ninguém. Jesus Cristo e este crucificado. Quem é que me está a entender? Então, eu tenho que ter cuidado. Daniel estava triste e decidiu fazer jejum. É chamado o jejum de Daniel de manjar apetecível, ou, como diz a minha Bíblia, de manjar desejável. Não quer dizer que ele deixou de comer e de beber, não. Ele provavelmente comia pão e água. Ele fazia o quê? Um jejum de tudo o que era prazeroso para ele. Para quê? Para poder orar e buscar ao Senhor. Para perceber o porquê daquela tristeza. Se você depois ler o resto do capítulo 10 e o 11 e o 12, você vai perceber porque é que Deus pôs aquela angústia no coração dele. Mas porque ele se preparou, porque ele se dignou a se humilhar diante de Deus e foi buscá-lo, Deus veio e respondeu. O que é que eu quero ministrar a vocês esta noite? Quando você estiver em baixo, quando você estiver triste, aplique-se à oração. Não entretenha os pensamentos na sua cabeça. Porque às vezes nós entretemos os pensamentos na nossa cabeça. E o diabo faz ninho. Faz lembrar aquela pessoa que anda na rua. E anda na rua ali em Setúbal. Na Avenida Luísa Todi. Conhece? E anda lá muito pombo. Mas naquele dia veio uma cegonha e pousou na cabeça dele. E ele ia andar na rua. O que é que você faria se uma cegonha pousasse na sua cabeça? Primeiro, sou daqui, é ou não é? Mas aquele não. Ia a andar e então fazia equilibrismo, que era para a cegonha não cair. E quando percebeu que a cegonha já estava a fazer ninho, começou a andar mais devagar, então andava assim. O que é que se chama isto? Entreter o pensamento. O diabo vem e senta-se na nossa cabeça, senta-se na nossa mente, senta-se no nosso coração a entreter o pensamento. E põe ideias malucas, e vai-nos lembrar fracassos, e faz-nos questionar a palavra de Deus. Não foi Deus que te disse assim? Não foi Deus que te deu uma palavra? Não foi Deus que disse que faria de ti qualquer coisa? Então onde é que está o cumprimento dessa palavra? E nós por vezes temos esse defeito de nos submetermos à sociedade de hoje, que é a sociedade de fast food. Querem tudo para ontem. Vão ao supermercado comprar legumes. Não, já compro cortados, congelados. É só pôr na panela. Comprar cogumelos já laminados, de preferência dentro da lata, já cozinhados. Vocês percebem? Queremos tudo para e depressa. Vamos ao restaurante, fazemos o pedido e se esperamos 10 minutos, já começamos a fazer sinal ao empregado. Como é que é? Então, tenho fome. E não bater costelheiros na mesa, damos com muita sorte. Uma vez fiz isso no restaurante com o meu pai e a mão rasou aqui a cabeça. Está quieto. Vergonha. Queremos tudo para ontem. E fazemos a mesma coisa com Deus. Pai, ó Deus, eu preciso de um aumento salarial. Amém. Que dia é hoje? Hoje é 28. Eu vou receber amanhã. Recebe a folha de ordenado. Ó Deus, então eu disse que queria um aumento, não me deste. E muitas das vezes queremos as coisas depressa e não fazemos a nossa parte. Daniel sentiu a tristeza. E o que é que ele fez? Sentou-se numa pedra a chorar. Tudo tão triste.
Ai, que tristeza. Não. Sentiu a tristeza e foi orar. Fez mais, jejuou. E nós precisamos de aprender a agir. Ouça, nós não temos que reagir, temos que agir. Se nós andarmos só pela reação, a reação vai nos sempre fazer falhar. Vai nos fazer sempre ficar derrotados. Vem a tristeza e a nossa reação é ficar sentados a chorar. Ai, é uma injustiça. Ai, era tão bom que tudo se resolvesse amanhã. Ai, que dia é hoje? É dia 11. Ai, dia 12 era bom. Dia 13 não, que é feriado. Que tudo se resolva no dia 14. Ai, era tão bom. Então o que é que tu fizeste para isso? Eu sentei-me aqui no sofá e fiquei aqui a preocupar-me um bocadinho. Fiquei aqui a pensar no assunto. Nós temos que fazer a nossa parte. Daniel sentiu a tristeza e ele reagiu. E depois agiu. Qual foi a reação dele? Sentiu a tristeza e foi orar. E depois agiu, entrou no jejum. É aqui que entra o segredo do vitorioso. Nós não podemos agir como o mundo. Nós precisamos de agir como Deus agiria no nosso lugar. E dominar a nossa mente nesse princípio. Ele próprio tomou esta decisão e depois o que aconteceu? Estava ele ao pé do rio Hiddekel e um anjo lhe apareceu. E um anjo lhe apareceu. E o anjo, quando lhe apareceu, não lhe disse: Daniel, olha, essa tristeza é porque vai morrer tudo. Vais ficar sem nada. Não. O anjo de Deus chegou e a primeira coisa que lhe disse, no versículo 11, leia comigo, diz assim: Daniel, homem muito desejado. Que era sabe para quê? Para Daniel não ficar triste, para Daniel não ficar em baixo. Era mesmo para Daniel ouvir aquilo e pensar: o quê? Eu sou desejado por Deus? Uau! Mas nos dias de hoje, e atenção, vou basear isto que vou dizer na pergunta que Jesus fez. Quando eu voltar, encontrarei eu fé na terra? Eu vejo a igreja no geral, vejo o povo tão afastado de Deus. Perdem a fé com uma coisinha de nada. Parece-lhe uma lasca na unha. Ai, Deus já não me ama. Uma coisinha de nada, ficamos logo de rastos, perdemos a fé. Já não vamos na sexta-feira? Não, já não vou na sexta-feira. Então eu fui lá orar e agora o diabo atacou-me. Não, eu estou bem sossegadinho. Eu estou bem em casa, com as mantas. Com este calor, sim, com as mantinhas e a lareira acesa. Fazer uma saunazinha em casa. Eu estou bem quieto. Não! Deus virou-se para ele e disse-lhe, o anjo disse-lhe: homem muito desejado. Nós somos desejados por Deus. Nós somos desejados e amados por Deus. Se Deus não nos desejasse, se Deus não nos amasse, Ele não estava connosco em todas as circunstâncias, boas e más. Deus está sempre connosco. É a promessa dEle. Estarei convosco até ao fim dos tempos. Josué 1,5, Hebreus 13,5. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo na angústia. E ainda que andes pelo vale da sombra da morte, está no Salmo 23. Eu estarei contigo. Deus está sempre conosco. Por isso, Jesus é chamado do Emmanuel, Deus conosco. Homem muito desejado. Está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Não fiques aí caído num cão. Ele estava de gatas, palmas da mão no chão e joelhos no chão. Ele estava de gatas. E o anjo disse-lhe: levanta-te sobre os teus pés, homem muito desejado. Diga: eu sou muito desejado por Deus. Diga: Deus me ama. Deus não nos quer no chão. Deus quer-nos sobre os nossos pés.
Deus quer-nos com o nosso coração cheio da palavra. Por isso, foi a primeira coisa que o anjo lhe disse: está atento às minhas palavras. Esteja atento à palavra de Deus. Quando você tiver a tristeza a bater-lhe à porta e você cometer o erro de abrir a porta e de lhe oferecer um chazinho, você a seguir para corrigir a situação, ora ao Senhor. E se a tristeza, a angústia, sabe, aquele desânimo que vem sobre nós, por não vermos a nossa vida ainda toda concretizada, sabe o que é que tem que vir sobre nós? Jejum, dedicação, zelo, compromisso. É o momento de fazer promessas a Deus e dizer: Senhor, não é fazer promessa no sentido, eu farei isto se tu me fizeres aquilo. Não, isso é promessas mundanas. Até hoje em dia nos casamentos, o homem só diz: eu dou-te uma festinha nas costas se tu me fizeres um jantar como eu gosto. O homem chega à casa e a mulher pôs-lhe a mesa com velas e tudo. E ele diz: o que é que tu queres? Queria ir ao cabeleireiro. Queria o teu cartão de crédito. Tim, tim. Mas com Deus não há o troca. Deus não se deixa corromper. É preciso nós vencermos esse princípio. E nós, quando eu digo fazemos promessas a Deus, compromissos com Deus, é dizer: Senhor, é agora que eu te vou servir mais. É agora que eu vou batalhar. É agora que eu vou passar a ir ainda mais à sexta-feira. É agora que eu vou me dedicar à tua palavra. É agora que eu vou me encher. É agora que eu prometo ler a Bíblia todos os dias. Quem é que me está a entender? Daniel fez este princípio. Fez de outra forma. E depois no versículo 12 o anjo disse-lhe outra coisa tremenda. Disse-lhe: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Agora olhe para mim. Às vezes as pessoas pensam assim: foi porque ele fez o jejum que o anjo veio. Errado, porque não é isso que o anjo diz. O anjo diz lá claramente: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender a palavra de Deus e a humilhar-te perante o teu Deus. Ora, isso foi quando? No dia em que ele tomou conhecimento acerca de Deus e entregou a sua vida a Ele. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim: eu gostava tanto de ver um anjo. Dedique-se a Deus. Dedique-se a vida inteira, se for preciso, até Ele aparecer. E se porventura o anjo não aparecer, não se preocupe. Quando você morrer, você vai ver o exército celestial todo lá em cima. E tem um bónus: vê Deus. Acho eu que sempre é melhor do que ver um anjo. Digo eu, não sei, mas eu... Não é? É importante nós pormos isto em prática. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Todas as palavras que você diz da sua boca, Deus as ouve. Mesmo aquelas que são ditas cheias de lágrimas. Oh Deus! Sabe quando as crianças choram e até fazem aquilo? Quantas vezes não falamos assim com Deus? É tão injusto, ó Deus. E Deus olha para nós e diz: até está a fazer aquilo. Todas as nossas palavras são ouvidas por nosso Deus. Deus ouve tudo o que você diz, inclusive aquilo que você diz fora do seu tempo de oração. Do que é que lhe vale a si estar no seu tempo de oração a dizer: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu Te amo, Tu és tudo para mim. E depois fora na oração, é palavrões, é anedotas, é tretas, é isto e aquilo. Não vale nada, não funciona. Deus vai pensar: olha, este gajo é bipolar. Deus diz gajo, diz pois. Ele fala português como você e eu. Este fulano é bipolar. Quando está na igreja é aleluia.
fora da igreja. É a mesma coisa que o mundo. É preciso sermos sim, sim, não, não. Pão, pão. Aquela outra coisa que você põe no pão e que eu não gosto. Queijo, queijo. Seja sempre, como diz a palavra de Deus, o seu sim, sim. E o seu não, não. Não é como o outro. O meu sim é talvez e o não é nem. Não pode ser. Quem é que me está a entender? Amém? Posso ouvir um amém? Então o anjo apareceu a Daniel por causa de uma vida de oração. E porque ele se dedicou a compreender e a humilhar-se perante Deus. Compreender Deus é estudar a sua palavra. Estudar a palavra de Deus. É ler a Bíblia. Não é ler como se lê um romance. É ler e meditar, encher o seu coração. Não é só escolher as passagens bonitas. Como, por exemplo, você vai ler o livro de Filipenses e, vou ler Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isto é uma bênção, é mesmo de Deus para mim. E o resto? E Filipenses 2:10 e 9. Eis que lhe foi dado um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia. E Filipenses 4:19. Eu sou cedo de cor e salteado, pastor. Tem os outros todos. São 4 capítulos. Só há esses 3 versículos ou 4? Há muito mais. É importante lermos a Bíblia. E entendermos o contexto e perceber o porquê. E não deixar que o diabo faça ninha onde? Na nossa cabeça. Abra comigo em Josué capítulo 1. Josué 1. Pastor, sabe? Quando eu estou assim triste, o que eu preciso é de compreensão. Não. Quando eu estou triste, ou quando eu estou abatido, e eu não sou diferente de você, eu também fico abatido de vez em quando. De vez em quando, uma vez por ano. Ou 2. 10 em 10 anos. Mais coisa, menos coisa. Pouquinhas vezes. Mas fico. Você pensa que eu não fico? Fico abatido. Quando vejo o diabo atacar muitas pessoas, pois claro que fico. Quando vejo as pessoas a virarem as costas a Jesus, pois claro que fico. Quando vejo que o pastor esforça-se para dar tudo às pessoas e as pessoas não são gratas a Deus, não é a mim que tem que ser, é a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus. E isso abate-me, isso deixa-me em baixo, deixa-me desiludido, deixa-me triste. Agora vamos ver outra perspectiva. O povo de Israel, nesta altura em que este livro foi escrito, o livro de Josué, é o primeiro livro fora do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés. Quais são? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e... Exatamente. Deuteronômio, sim. Mas o que eu ouvi foi... É esse mesmo, pastor, é esse. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, exatamente por esta ordem. Josué é o primeiro livro fora dessa ordem, ou fora do Pentateuco, a Torá. Josué foi o líder que Deus escolheu para substituir Moisés. Não foi para suceder a Moisés. Isto é um erro de gramática, é um erro de semântica. Porque Moisés foi substituído. Assim como, uns anos antes, Arão foi substituído como sumo sacerdote por um dos seus filhos. Arão não foi sucedido. Até porque, se vocês não sabem, a substituição de Arão foi bruta. Subiram os dois a uma colina, se não estou em erro, Monte Moriá, e Deus mandou Arão despir-se
E mandou o filho vesti-lo com as vestes do pai. E o pai caiu redondo no chão, morto. É uma sucessão, não, desculpa, é uma substituição. E porquê é que isso aconteceu? Porque Arão cometeu um erro. Fez um bezerro de ouro, lembra-se? Muitos anos antes. E já ficou como se costuma dizer, na corda bamba. Mas uns dias antes, o povo murmurou a dizer que tinha sede. E então Deus chamou Moisés e Arão e disse-lhes no tabernáculo, na tenda da congregação: não vais bater na rocha, vais falar à rocha. Escute bem que isto é importante para você aprender. Nunca faça as coisas porque se fazia assim antigamente. Porque na outra igreja onde eu estive era assim que se fazia. Não faça por causa disso. Faça porque Deus lhe diz para fazer. Caso contrário, nunca vai funcionar. Deus disse a Moisés e a Arão: falem à rocha. E quando cá chegaram fora, o povo já queria apedrejá-los e tudo, veja só. Depois de 40 anos no deserto, a caminhar, o povo, sabendo que Deus os supria sempre, já os queriam apedrejar, já estavam com ódio, murmuravam. Eu imagino aquela gente a atazanar os ouvidos a Moisés e Arão. E tão atazanados ficaram que, na vez de falar à rocha, fizeram o que sempre fizeram nos outros 40 anos. Bateram na rocha. Jorrou água, pastor? Jorrou porque Deus honrou a autoridade que estava sobre eles. Mas a seguir chamou-os à tenda da congregação e disse-lhes: olha, vocês vão ser castigados porque me desobedeceram. Um foi logo substituído pelo filho, pela história que lhe acabei de contar. E o outro, Deus disse-lhe, o outro, Moisés, não vais entrar na terra prometida. Não vais ser tu a levar o povo à terra prometida. E então, Deus disse-lhe: vais ungir aquele a quem eu mudei o nome, de Oseias para Josué, para ser o teu substituto. E fez Moisés dizer 2 vezes a lei, 2 vezes a lei inteira ao povo. E fez Moisés subir ao monte para ver a terra prometida e ali o arrebatou. Moisés foi substituído. Percebe? Para haver uma sucessão, Moisés já tinha que ficar doente, e depois morria na tenda dele, e depois um dos filhos haveria de querer subir ao poder, porque acham que têm direito. E isto ensina-nos aqui, num pequeno parênteses, um pequeno segredo. A unção de Deus não é genética. Mas o meu pai era pastor, e então? E agora tu pensas que tu também tens a unção? Se calhar nem tens unção nenhuma. Mas o meu pai é bispo e eu tenho chamada. Chamada, se for telefónica, se calhar não tens mais chamada nenhuma. Se calhar Deus nem sequer te chamou para a obra. Isto é bruto, eu sei, mas é a realidade. Porque veja lá, foi Josué que foi escolhido para ser líder, não foi nenhum dos filhos de Moisés. A mulher de Moisés nem sequer é falada, só é falada em Números 12. A mulher cuxita. Então, pois, do que estamos a falar nisto? Para você perceber que Israel, nesta altura, eram 6 milhões de habitantes. E eram nómadas. 6 milhões a andar pelo deserto. Você já pensou? Repara aqui, faça um raciocínio como eu já fiz também. Pense num mercado, que é o mercado da Pontinha, que se calhar num sábado de manhã, em 4 ou 5 horas, devem ir ali, vá lá, com sorte, 5 a 6 mil pessoas. Num dia bom, Célia, num dia bom. Vão menos, bastante menos. Mas vá, 6 mil pessoas. E quando o mercado acaba, você já uma vez foi a um sítio de mercado e viu como é que ficou o chão? Todo sujo, cheio de lixo, tudo fora de sítio. Provavelmente, se houvesse ali um poço com água, o poço ficava seco, que era as pessoas a beber água e a levar água.
Agora imagine 6 milhões de pessoas a andar pelo deserto. Certo? E depois cada família que se calhar com 10 bois e 5 vacas e 12 carneiros. E que eu saiba, os bovinos e os carneiros fazem xixi e fazem o número 2 também, que é uma palavra mais feia. Paramos aqui. 6 milhões de pessoas. Fora anciãos com uma certa idade e bebés até uma certa idade que não eram contados. Fora os aleijados que não eram contados. E fora os estrangeiros que não eram contabilizados. Fora os animais. Imagine quantas pessoas não eram ao todo. Faça você a sua conta. Eu não faço. E um dia Deus chama Josué e diz-lhe assim: Josué, a partir de agora tu és o líder de Israel. Se fosse você e eu hoje, esfregávamos as mãos. Ora, quanto é que eu vou ganhar por mês? Ora, vou ter um ordenado daqueles, não é? Então, primeiro, eu quero um carro. Preciso de um carro. Oh Deus, eu no deserto, a pé, não. Pá, isto. A areia escalda e coisa. Deus, também preciso de um subsídio para roupa, pá, porque eu, é assim, só tenho esta Galaad. Ganhei-a quando eu tinha 8 anos e 40 tenho eu agora. Está curto. Oh Deus, eu também preciso e eu quero e não sei o quê. E sabe o que é que Moisés disse? Josué disse? Josué nem teve a oportunidade de dizer nem que sim nem que não. Simplesmente foi chamado e disse: agora és tu. E quando ele foi para a tenda dele, isto agora sou eu a pensar, ele começou a pensar: se Moisés, que esteve 40 anos com eles, Deus usou-se dele para fazer as 10 maravilhas lá no Egito. Deu-lhes água sempre que precisaram. O maná caía dos céus. Queriam carne, vieram codornizes. Vencemos todos os inimigos. Conquistámos as cidades todas e os povos que encontramos pela frente. Com Moisés, e mesmo assim queriam-no apedrejar. Diziam que ele era um mau líder. Criticavam-no. Isto e aquilo. O que é que eles vão fazer comigo? Que nunca viram Deus a fazer nada através de mim. Entende o que eu estou a dizer? Veja aí o versículo 1, logo no capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja só, Deus não esteve aqui com grandes discursos. Vamos marcar a tomada de posse para o mês que vem e vais assinar um livro e vais fazer assim. Não, nada. Olha, Moisés já está, agora és tu. Toma, pronto, tá? É seguir em frente. Como é que eu e você nos sentiríamos? Josué foi-se abaixo. Josué ficou de rastos. Não é por ser o líder, mas é pela responsabilidade de ter 6 milhões de vidas na mão. 6 milhões de vidas na mão. Então Deus disse-lhe assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, a primeira coisa que Deus fez: o que eu disse ao outro, diga a ti também. Todo lugar onde a planta do teu pé pisar é teu. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Depois Deus começa a dizer umas coisas que eu digo: se isto não vos incentiva, se isto não vos dá força para seguir em frente, não esperem que seja eu a fazer o pino e a roda. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E mesmo assim somos tão orgulhosos que tantas vezes dizemos:
Parece que Deus me abandonou, pastor. Quantas vezes nos sentimos assim? Parece que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca nos abandona. Ai, pastor, parece que Deus está longe. Não, nós é que nos afastamos dele. Porque Ele traçou um caminho. E Ele disse, vamos seguir este caminho, vem comigo. E nós até começamos bem. Mas sabe, às vezes vamos no caminho, mas se calhar vocês são como a minha mulher, quando vai no caminho, vai haver casinhas. E vai haver as vistas. E às vezes quando olho em frente, vais por aqui. Que caminho é este? E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Vamos tão descontraídos que Deus vai conduzir a nossa vida que vamos nos distraindo com as coisas que vão acontecendo. Ai, glória a Deus, tenho uma casa nova. Tenho um carro novo. E quando olhamos, Deus já vai lá à frente. Deus dá-nos as coisas, mas não é para nós ficarmos ali a brincar. Vou dar aqui outro exemplo. Outro exemplo. Eu acho que este ainda é melhor. Quem é que já viu uma maratona? Não vou perguntar quem é que já participou. Não? Ninguém participou em maratonas aqui? Então, temos que fazer uma maratona. Uma micro maratona. 240 metros. Micro. Vocês já repararam quando eles vão correr? São 42 km, não é brincadeira, não é? É quase como daqui a Torres Vedras. Torres Vedras é 60, são menos 20 km. Eles vão a correr, já pensou? E a meio caminho ou em certos pontos há pessoas com água para lhes dar, com esponjas embebidas em água fresca, que eles até espremem e põem no pescoço e etc, não é? Agora imagina um corredor de maratona. Vamos imaginar aqui um corredor dos Ministérios João Viegas. Vai a correr, vê aquilo e para, e bebe, e fala com a pessoa. Esta água é boa. E os outros a passar. Uma cadeirinha, vamos sentar um bocadinho. Eles na maratona não fazem isto, mas não. Porquê é que nós fazemos isso na caminhada com Jesus? Deus dá-nos a bênção e nós ficamos ali entretidos com a bênção. Glória a Deus, aleluia. Tenho um carro novo. Já não vou dormir a casa, vou dormir no carro. Isto é uma bênção de Deus. Tenho uma casa nova, pastor, não posso ir à igreja hoje. Então, tenho a casa para arrumar, pastor. São 86 caixas numeradas. Eu estou a brincar, não estou a acusar ninguém, nem estou. Mas é para você perceber que Deus sempre nos abençoa e sempre nos faz prosperar na nossa caminhada, se nós nunca desistirmos. Mas não podemos ficar entretidos com as coisas. Não podemos parar na nossa caminhada com Ele. E outras vezes, nem é pela bênção. Às vezes distraímos a nossa caminhada, mas é pelo problema. O problema bate à porta, a dor de burro, os corredores vão correr e a dor de burro e começam a andar. E a andar e depois vou parar aqui um bocadinho. Isto dói. E vem uma pessoa e tal, então, vá, força. Isto dói. Você não sabe nada disto. Isto é para os profissionais, é para os atletas. Você não é atleta. Sabe que é quando aquelas pessoas dizem assim, pastor, você sabe lá o que eu estou a passar? Exatamente a mesma coisa. Você não sabe, pastor. Sempre novo. E os outros continuam a passar. E depois dizemos, pastor, Deus está longe de mim. Não, eu é que parei. Deus continuou. Porque Ele diz, não te deixarei nem te desampararei. Quer dizer que Ele nos dará sempre força para continuarmos a correr. Para continuarmos a nossa caminhada. Mas temos que ser nós a continuar a caminhada. Temos que ser nós a percorrer os passos. Deus não vai fazer a nossa vida, nem vai percorrer o nosso caminho. Temos que ser nós a percorrê-lo. Deus disse a Josué, tu agora vais substituir Moisés. Mas olha,
És tu é que vais ter que dar os passos. Mas também te digo, cada lugar onde puseres o teu pé, eu te dou. Porque se fosse Deus a ter que fazer por nós, então Ele não dizia, todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu te dou. Era, Deus dizia assim, todo lugar onde eu pisar, eu vou-te dar. Então, Josué montava uma tenda com ar-condicionado e ficava lá sempre. Pronto. Então, Josué, vamos à batalha. Não, Deus disse-me que ia lá. Não. Vão andando. Eu depois apareço lá. Eu apareço lá no fim, para os despojos. E é capaz de dar trabalho, Deus também recolhe os despojos. Olha, nem vamos. Deus vai lá. Olha a justiça disso. E o nosso Deus é um Deus justo. Nós temos que agir. Desde o deserto, depois Deus diz-lhe os termos da terra prometida. Quer dizer, Deus mostra-nos quais são as fronteiras da nossa vida. Às vezes queremos esta vida e a próxima. Queremos coisas que Deus não tem preparadas para nós. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Porquê é que Deus nos diz isto? Para nós não nos deixarmos ir abaixo com problemas familiares, ou problemas no emprego, ou problemas na igreja. Ninguém se poderá suster diante de nós. Nenhum problema dura para sempre. Uns duram um bocadinho mais, e a culpa é nossa, porque somos nós que os entretemos, aquilo que eu falei há bocadinho. E outros duram menos porque os enfrentamos. Nós às vezes temos que ser como o toureiro. Temos que enfrentar o problema de frente. E às vezes o problema tem assim uns cabidos. Montados para nós. Parece que tem uma mira. Mas temos que enfrentar e vencer, porque ninguém susterá diante de nós. Assim serei contigo, como fui com Moisés, não te deixarei, nem te desampararei. Depois Deus diz-lhe assim no 6. Esforça-te, tem bom ânimo. Diz esforça-te, não diz fica na cama até ao meio-dia. Podia dizer, não era? Não importava. Fica em casa, não faças nada. Não, esforça-te, tem bom ânimo. Quer dizer, o esforçar quer dizer que dá trabalho. Quer dizer que não é fácil. Por isso Deus assim diz, e tem bom ânimo. Quer dizer, anima-te porque estás-te a esforçar. E quando nós nos esforçamos, aí há a justiça de Deus. A fidelidade de Deus se abate sobre nós. A pastora Donzila diz muitas vezes assim, mesmo que eu não seja fiel, Deus é fiel para comigo. É verdade. Mas tantas vezes eu lhe disse a ela, e qual é o prazer que nós temos? Não é? De não sendo fiéis ter a fidelidade em nós. E depois ela diz muitas vezes, pois é uma luta, porque eu esforço-me para ser fiel. E quando não sou, Deus é fiel na mesma. Mas eu tenho que me esforçar para ser fiel. Temos que nos esforçar para sermos melhores a cada dia. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforço-me. É ir à luta. É fazer a minha parte. É cavar. É preciso cavar mais um bocado. Quantas vezes na praia não se faz castelos de areia? Vêm as primeiras ondas e destroem a primeira muralha. Cavamos ali, cavamos. Por uma coisa que vai ser mesmo destruída pela água. E porquê é que não somos assim com a mesma perseverança com a nossa vida? E cavar, e lutar, e esforçar. Porque a seu tempo, Deus nos fará prosperar. Se não for naquilo, há de ser noutra coisa. Quem é que me está a entender? Não nos podemos deixar abater. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Isto mostra-me aqui um segredo tão grande, que nós temos uma grande responsabilidade com relação à nossa família. Cada um de nós. Mas eu não tenho família. Quer dizer, eu ainda não casei, mas tenho família na mesma. Então não é os meus pais é que têm que se esforçar? Então, têm que cuidar de nós. E os filhos fazem a mesma coisa. Sabe porquê? Porque nós pensamos só em cuidar dos pais quando eles já forem velhinhos. Mas nós temos que cuidar dos nossos pais a partir de ter idade.
agora perdi-vos, não foi? Agora ficaram tipo... Que raio de conversa é essa? Sabe aquela mania do... Oh mãe, faz a cama. Oh mãe, arruma aí. Oh mãe, dá-me isto. Oh mãe, vai-me buscar o copo d'água. Bem, eu e o meu irmão nem valia a pena. Que era logo. Tens perninhas para andar, não tens? E graças a Deus. E graças a Deus por isso. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou continuar o meu raciocínio. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Eu vou fazer a minha família herdar aquilo que Deus nos prometeu. Seja eu filho, seja eu pai, ou mãe, ou avô. E o trabalho em conjunto é que faz a família prosperar. Não é o trabalho de um. Isso é... na doutrina cigana. Em um trabalha para alimentar 14. E agora já está a ficar diferente. Então, conhecer Jesus está a ficar diferente. A nossa doutrina, a nossa verdade é esta. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás, tu. Não diz que o líder fará, o pai fará ou a mãe. É tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Quer dizer, nós todos juntos faremos herdar a nossa família. Nós todos juntos faremos esta igreja ficar cheia. Não é o trabalho do pastor. O pastor, não, ele leva pessoas à igreja. Não, o pastor que leva e tal. É um trabalho de conjunto. É um trabalho em que todos temos que participar. Porque é para nosso bem, é para nossa salvação da nossa família toda. Quem é que me está a entender? Quem é que me está a entender? Você pode hoje sair daqui a não gostar de mim, mas olha, eu tenho que pregar a verdade. E se depois eu digo uma piada e você fica-se logo a rir e volta a gostar. Deus achou que não era suficiente e no versículo 7 voltou a dizer a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui eu vou esgravatar um bocadinho. Eu tenho que ensinar isto à igreja. Qual é o resultado? Escute bem o que eu lhe vou dizer. De um cavalo com uma jumenta. O que é que dá? Dá uma mula. E a mula dá o quê? A mula não tem açúcar, é zero. Um cavalo, ou uma égua e um jumento, ou um burro. Em Portugal são jumentos. Em Espanha são burros. São animais, é burro. Estou a brincar, isto são brincadeiras. Um cavalo e uma jumenta, o que é que dá? Uma mula. Ou uma égua e um jumento, o que é que dá? Uma mula. E as mulas o que é que dão? Nada. São estéreis. Porquê? É o resultado de uma mistura. Quando nós misturamos coisas na nossa vida, os resultados são zero. Ai, pastor, mas eu só ouço a palavra de Deus aqui. Não tem frutos na sua vida, é porque se calhar andamos a misturar com conselhos do mundo. Pedimos conselhos a toda a gente. Vamos ao padeiro, o que é que você acha? E o padeiro sacode a farinha do bigode e diz-lhe qualquer coisa. A Bíblia diz, tu estás sarado. E nós vamos ao médico, o que é que o senhor doutor acha? Temos uma dor num pé. Vamos à vizinha. O que é que você acha? Ui, está feio. É no pé da outra, não é no pé dela. Não é? No quintal dos outros eu gosto sempre de semear o que não gosto. Quando há mistura na nossa vida, os frutos são zero. Se a sua vida tem frutos zero, é porque você está a fazer mistura.
É por isso que o pastor zanga-se quase, para lhe dizer, para você não misturar doutrina. Ainda há bocadinho eu ensinei o perigo da sã doutrina contra a doutrina que não é sã. É como aquelas pessoas que são, como é que eu disse há bocadinho, têm intolerância a alimentos. E andamos a comer os alimentos que nos fazem ficar com o pé, o tornozelo inchado e com borbulhas na cara. Porquê? Porque gostamos, mas faz-nos mal. Mas eu gosto de ouvir aquele pregador, mas faz-nos mal. Porque os frutos tornam-se zero na nossa vida. É por isso que eu vos estou a dizer. A coisa mais estranha do mundo há de ser um indiano que seja intolerante ou caril. Deus o livre, eles lá só comem aquilo tanto. Mas é uma coisa muito comum um ocidental ser intolerante a certas especiarias. Acontece. Muito provavelmente os orientais, muitos são intolerantes à lactose. Se calhar você não sabia, quer saber. Lactose tem a ver com o leite, com a fermentação do leite. Queijo, iogurtes, manteigas. Margarinas não, que a margarina aquilo é plástico, para quem não sabe. Agora, espiritualmente é a mesma coisa. Daí eu estar sempre a falar. Eu não vos quero prender, vocês são livres. Mas quero evitar que vocês não tenham frutos na vossa vida. Por isso Deus disse aqui a Josué: não te desvies nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita. Cinge-te àquilo que o meu servo Moisés te deixou, que é a minha palavra. Para que então prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Conduzas prudentemente, quer dizer que eu não vou cair em falso. E depois Deus diz assim no 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Olha para mim. Você quer ser prudente, quer ter frutos na sua vida, cuidado com os conselhos que você recebe das pessoas que não têm Jesus. Eles não percebem nada da Bíblia. Eles não entendem. A Bíblia para eles é loucura. Loucura ir à igreja à sexta e ao domingo. Isso é loucura. A sexta-feira é para ir curtir a noite. Isso é loucura. Ao domingo de manhã ir à igreja, isso é praia. Fim de semana é para descansar, meu. Mas eu descanso na casa de Deus. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e é lá que eu descanso. Meu. Quem é que me está a entender? A loucura de Deus, aquilo que para o mundo é loucura de Deus, é sabedoria. Verdadeira sabedoria. E Deus está aqui a dizer: não se aparte a tua boca o livro desta lei. Não ponha outras coisas no seu coração, a não ser a Bíblia. E só a Bíblia. Por isso eu sou tão cuidadoso com as frases. Você veja o meu Facebook. Se você vê lá frases manhosas. Não vê, não. Mesmo aquelas em que eu escrevo já meio irritado, a bater com os dedos nas teclas. Não são manhosas. E eu não publico qualquer fotografia. Não vou buscar qualquer coisa. Porquê? Eu quero saber a origem das coisas. Qual é o propósito daquilo? De onde é que aquilo vem? Na minha boca e no meu coração, eu quero a palavra de Deus de inverno e de verão. Olha, até rimou. Na minha boca e no meu coração, eu quero a palavra de Deus de inverno e de verão. Olha o que fiz. Deus achou que era pouco. Versículo 9. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te pasmes, nem te espantes. Esforça-te e tem bom ânimo. A palavra de hoje é esta: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Encha-se da palavra de Deus. Fala com Deus. Encha-se de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Encha-se da palavra de Deus.
Fale com Deus. Essa história do, eu só oro para pedir coisas, não, isso já não funciona. Fale com Deus, tenha um diálogo com Deus. Mas eu não ouço ele a responder-me. A seu tempo você vai ouvir a voz dele. É preciso sintonizar o nosso coração. E não é logo à primeira, leva o seu tempo. Quem é que me está a entender? Agarre-se a Deus, agarre-se à palavra, encha-se da palavra de Deus, leia a Bíblia. Como é que você tem a palavra de Deus no seu coração se você não ler a Bíblia? Eu às vezes espanta-me como é que somos capazes de ler as revistas cor-de-rosa, para ver a vida dos outros, e não somos capazes de ler a Bíblia. Eu espanta-me como é que somos capazes de ver novelas horas a fio, umas em português, outras em brasileiro, outras em não sei quê. E agora também as mexicanas e as venezuelanas, toda a vida, Conchita, Paquita. E não somos capazes de ouvir um vídeo, ou ouvir um CD da Palavra de Deus. Fico maçado, pastor, é uma coisa. Está ali. Eu já ouvi isto. Quanto é que pratica disso? 0. Então tem que ouvir. E ouvir. E ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. E em Tiago, capítulo 2, diz que se nós não agirmos nessa fé, a nossa fé é morta. Não há obras, não há resultados da nossa fé. Então a nossa fé está morta. Quem é que me está a entender? Posso ouvir um amém? É um amém de... Amém, minhas orelhas a ferver hoje, pastor. Fogo. Esforce-se e tenha bom ânimo. Começámos por ver Daniel capítulo 10. Quando vem aquela tristeza ao nosso coração, quando vem o desânimo, quando tem vontade, eu estou a perder a fé, eu estou a perder isto, estou a perder aquilo. Perca peso, perca horas a orar, perca horas a ler a Bíblia, mas não perca nunca a sua fé. Crença é uma coisa, fé é outra. Crença, todos temos. Vocês neste momento creem que estão sentados numa cadeira que não vai cair. Penso eu. Certo? Eu creio que eu vou chegar a casa e vou ter o meu jantar à minha espera. Amém. É uma fé certa, é certeza. Fé é eu acreditar neste livro como sendo verdadeiro, ainda que eu não veja nada à minha volta a acontecer. Isto sim. Crença até os demónios têm. Paulo diz, crer em Deus até o diabo crê. E vai lá todos os dias para prestar-lhe contas. Mas ter fé em Deus, que é aquilo que agrada a Deus, é ainda que tudo esteja a desmoronar à minha volta, eu tenho fé que Deus não me vai deixar cair. Eu tenho fé que se Deus falou, Ele vai cumprir. E vou terminar com isto. Sabe que eu ouço as minhas ovelhas. Eu não faço orelhas mocas quando vocês falam comigo. Conheço uns tantos que fazem isso. Têm esse defeito. As pessoas estão a falar e eles estão... irmã, vamos ali fazer, não sei... Já tem outros planos, outros projetos. No Brasil até se diz, tem segunda agenda. Mas eu não. Eu vou-vos dar aqui um caso de crença, eu vou-vos dar um caso de fé. Fé verdadeira. Tá? Dizem que Jó tinha fé. Mas Jó nunca teve fé. Jó nunca soube o que era fé. Jó, pura e simplesmente, era próspero. Como ele honrava a Deus, Deus fazia-o próspero. Mas Jó tinha um pormenor, que era o calcanhar daquilo dele. Sabe qual era? Medo.
Tem medo do escuro? Tem medo que um ladrão lhe suba pela janela? Eu moro no 9º andar. Tenho quase a certeza que nem o Homem-Aranha lá consegui. Então do lado da minha cozinha equivale a um 13º. Não dá nada à volta, não. De um helicóptero, como dizia o outro. Helicóptero. Também podia ser. Não tinha onde aterrar. Lá em cima o terraço é diferente. Agora fizeram aquilo em formato de piscina. Já disse, é só pôr água. Não me perguntem. Sério, não vale a pena. Acha que eu vou ter medo que venha um ladrão entrar pela janela? Não. Recuso-me a viver assim. Quando tu fores no carro, tranca as portas. Nunca se sabe quando tu paras no semáforo. Vou viver assim com medo? Você vai viver assim com medo? Eu tenho medo, tenho aqui uma dor, tenho medo que seja uma doença. Pastor, hoje de manhã acordei com a vista turva. Tenho medo, estou a ficar cego. Não, lava os olhos, é remelas. Isso passa. Jó tinha medo. Só para a alma se rir um bocadinho. Jó tinha medo que os filhos pecassem e que por causa desse pecado toda a família sofresse. Então sabe o que é que Jó fazia? Todos os dias fazia sacrifício pelos filhos. Que é a mesma coisa que dizer, ele ia à presença de Deus pedir perdão dos pecados dos filhos. Mas os filhos não queriam saber de Deus. Erro terrível. Foi por aí que o diabo lhe tocou. E você diz-me assim, ele tinha fé. Não, ele tinha era paciência. Paciência é irmã da fé, mas não é fé. Certo? Quando eu sou uma pessoa de fé, quando eu sou um homem de fé, eu tenho que aliar à minha fé paciência, porque as coisas podem levar o seu tempo a se concretizar. E aqui falo em Abraão, que teve a promessa, esperou 25 anos por um filho. Promessa que lhe foi dada com 75 anos. Era novo. Que se concretizou 25 anos depois. Já fez as contas? Quer dizer que ele tinha 100. Era novo. Ser pai aos 100 anos não é uma coisa muito comum. Hoje em dia, ser pai aos 50 ou aos 70 também não é muito comum. Certo? Acontece. E quando acontece, a maior parte das vezes é e agora o que eu vou fazer? Mas aquele homem teve a promessa e acreditou nela. Levou 25 anos, porquê? Porque ele levou 25 anos a acreditar nessa promessa. Quando finalmente acreditou, aconteceu. Isto é exatamente o que acontece na minha e na sua vida. Jó não. Jó foi testado pelo medo com que vivia. Tinha tudo, mas não tinha nada. Era próspero, mas tinha medo de perder os filhos. Por causa do pecado. Veio e perdeu tudo. Filhos, riqueza, tudo. Ficou só ele, a mulher e a casa. Ele até os empregados perdeu. Ficou um para lhe vir contar as desgraças. E se calhar, como se costuma dizer, matou o mensageiro, não é? Não, estou a brincar. O diabo, não satisfeito, quis matá-lo e Deus disse-lhe, não, tocas-lhe na saúde, mas não tocas na vida dele. E ele caiu à cama doente. Quer dizer, caiu ao chão. A mulher nem o queria em casa. A mulher era uma mulher de fé. E veja só este exemplo de fé. Amaldiçoa o teu Deus e morre, pá. Aquele vizinho ali é bonito e também é rico e vão casar com ele. Vieram 3 amigos ter com ele. E nessa altura em que vieram ter com ele, Jó já estava a dizer mal de Deus. E os amigos corrigiram-no. E ele então entendeu o erro dele. E foi aí que ele mudou o discurso dele. Há uma mudança no discurso. Os amigos começam a dizer mal de Deus e ele começa a defender Deus. E Deus aparece.
Isto não é fé. Foi paciência. E a paciência de Jó, por isso é que é a expressão, a paciência de Jó, fez com que Deus aparecesse, porque a paciência dele estava-se a esgotar. Eu não sei como é que seria consigo, mas ter cancros e tumores a arrebentar, ele tinha tanta comichão que ele para se coçar, tinha que ser com uma telha. Já viu? Para raspar as crostas e as feridas. Nós, às vezes, com uma dor de cabeça, ficamos sem paciência para responder ao filho, ou à mãe, ou veio um animal de estimação e corremos com o bicho. Temos uma dor de cabeça. Uma unha encravada. Ai, não me toques no pé! Ui! Paciência. Abraão, não. 25 anos. A ver a mulher a ficar velha. Foi mãe com 90 anos. Muitas mulheres gostavam de chegar aos 70, quanto mais aos 90. E ser mãe aos 90. Aquilo havia de ser lindo. Ele a olhar para a velha olhar para o velho. Já pensou nisto? Mas não só nasceu, como lhe chamaram Isaac, que significava riso. E porquê? Porque quando Deus lhes deu a promessa, a Sara ia-se borrando a rir. Riso. Um caso de crença e um caso de fé. Eu não vos quero a ser crentes só. Porque crente o diabo também é. Nós aqui na igreja, no nosso vernáculo de igreja, dizemos, aquele é crente, mas é tão errado. E eu às vezes ouço isso e até digo assim, é crente em quê? É crente no Sporting ou no Benfica? É crente no quê? Estão a entender? Não podemos nos chamar de crentes, temos que nos chamar de irmãos em Cristo ou de cristãos, evangélicos, pentecostais, o que você achar mais bonito. Crente, até o diabo é. Mas homem e mulher de fé só são aqueles que nunca, nunca, nunca vão deixar de acreditar. Moisés, sai lá aqui da história. Abraão, de certeza que teve os seus picos. Teve dias que acreditou mais e dias que acreditou menos. De certeza que houve dias que se levantou e viu aquelas peles todas penduradas e pensou, não, e já não vai lá. Certo? E levantou-se, doeu-lhe o joelho, sabe, as articulações, tal, artrites, reumático. E o médico a dizer, Sr. Abraão, você tem que reduzir o seu ritmo de vida. Isto andar a cavar todos os dias não pode ser, homem. Você não vai para novo. E ele depois chegar a casa e lembrar-se da promessa de Deus. Não, espera aí. Ele fez-me contar as estrelas. Ele disse que a minha descendência ia ser assim. Não, isto ainda vai acontecer alguma coisa. Um dia que a gente acredita menos. Há um dia que acreditamos mais. Mas nunca deixe de acreditar. Amém? Vamos ficar de pé. Diga, eu nunca vou. Diga isto de coração. Hein? Eu nunca vou deixar de acreditar. Amém? Esforce, faça a sua parte, trabalhe, vá à luta. Vamos em frente. Vamos em frente. Ora, fale com Deus. Não ore para pedir, ore para falar com Deus. Desabafar com Ele, falar com Ele, dizer, olha, há dias que a minha comunhão com Deus é só para lhe dizer a Ele que Ele é lindo. Você já alguma vez disse a Deus que Ele era fofinho? Diga-lhe que Ele é fofinho. Ele é meu Pai querido. Ele é a coisa mais boa que eu tenho na minha vida. Nunca me falhou. E nunca me vai falhar. Eu falho muitas vezes e arrependo. E às vezes assumo que eu próprio caio no meu próprio erro. Entende?
Eu não posso deixar... nós não nos podemos deixar cair no nosso próprio desânimo. Que o desânimo vai nos fazer ficar em casa, comer gelado, comer doce. Estou deprimido, vou comer um gelado de 1 quilo. Nada acontece, pastor. Não. No céu já aconteceu o que tinha para acontecer. Agora Deus está à espera da nossa parte. Às vezes é preciso tomar decisões na nossa vida. Eu estou a falar uma coisa tão séria. Agora já não vou brincar mais. Não vou prometer porque ainda pode ser uma piada ou outra. O esforça-te não quer dizer que você tinha que agarrar na enxada e agora andar e acabar aí em meia terra. Não. O esforça-te é procurar, desgravatar, tomar decisões. Eu tenho um amigo que não é bom para mim. Vou pô-lo de parte. Senhor, Deus o abençoe. Ajuda-o. Mas não o deixes mais roubar-me o meu tempo. Há pessoas que só existem para nos roubar tempo, saúde, equilíbrio mental, porque vêm sempre trazer o lixo deles para nós. E depois vão-se embora limpinhos e felizes da vida. Olha, é tão bom falar contigo. Ai, fico mesmo bem. E nós, quando desligamos o telefone, ou quando deixamos de falar com a pessoa, estamos feitos num 8. Ou como diria um amigo meu, num molho de brócolis. Certo? Vocês sabem o que eu estou a falar? Mas eu tenho amigos assim, mas não é de falar, é só de estar ao pé de mim. É a mesma coisa. Só servem para sugar a unção de Deus que está em nós. E depois perdemos o ânimo, ficamos desanimados, perdemos a força, sentimos-nos fracos. Parece que nada acontece na minha vida, pastor. Não, tudo acontece. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ok? Amém? Fixe? Glória a Deus. Vamos todos para a mão no coração. Ó Pai, venha a Tua presença no nome de Jesus. Eu trago todo este Teu povo, Senhor, e também aqueles que nos estão a ver agora. Que a Tua unção possa entrar em cada um deles. Ajuda-os a tomar decisões, Senhor. Abre-lhes os olhos da mente e do Espírito. Faz com que eles tenham desejo de resolver a sua vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Olha, pessoas que estão meses para resolver coisas. Precisam de um papel para tirar o cartão de cidadão, ou precisam de um papel para renovar a carta de condução e nunca mais resolvem. E vem a polícia, vão a conduzir sem a carta renovada, vem a polícia e uma transpiração. A polícia passa, não deixa nada. Ai, obrigado Jesus, porque eles não me viram. Acha mesmo que foi Deus? Tem nada a ver com Deus. Ai, deixei passar o prazo da inspeção do meu carro e agora, pastor? Então e agora? Vá correr fazê-la. Está à espera do quê? Que eu ore para que o carro seja inspecionado por os anjos assim de repente? Não, não. Temos que fazer a nossa parte. Dá trabalho. Quando há 2 anos eu perdi os documentos, vocês sabem, fui fazer um funeral e assaltaram uma carrinha do carro. A carrinha do carro. Está ali. É o avançado da hora. Assaltaram uma carrinha. Levaram-me os documentos. Eu fiquei mais aborrecido pelas horas que eu ia passar na loja de cidadão do que pelo trabalho. Nem foi pelo vidro, foi pelo trabalho que ficámos um dia sem o carro por causa do vidro. Mas é preciso fazer as coisas e não protelar. Vou amanhã. Não, amanhã é aqui. Amanhã é agora. Eu vou-vos dizer uma coisa. Se vocês continuarem a protelar as coisas da vossa vida, eu vou protelar a minha dieta também. Amanhã é que é. Amanhã é que eu começo. Quando é que você vai tratar aquele assunto? Amanhã. Então amanhã é que eu começo a minha dieta. É um acordo que a gente aqui... Você quer me ver magrinho ou não?
também não pode ser magrinho que nem um esqueleto, senão deixa de me ver. É para seu bem. Resolva a sua vida. Avance, procure, investigue, esforce, ore sobre o assunto. Precisa de conselhos? O pastor está cá para isso. Amém? Não deixe o seu carro ficar sujo ao ponto de você nem ver os vidros. Tenho um amigo meu, que eu não posso dizer o nome, porque ele costuma ver os vídeos. Costuma vir aqui às vezes. Que diz assim, o carro só está bom é quando já não se vê dos vidros de fora para dentro. Veja só o pó entranhado naqueles vidros. E tu achas a maçaneta da porta do carro? Sim. Amém? Deus abençoe.